A palavra do Senhor que veio a mim neste dia para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção e também compartilha para que chegue a outras pessoas. Sou parte com Cristo Jesus e por isso eu tenho parte em Cristo Jesus. Ouça isso com muita atenção. Isso é uma ordem, não tem como inverter. Ouça isso com muita atenção. Para eu ter parte em Cristo Jesus, eu preciso ser com Cristo Jesus. E não tem como inverter. Não tem como inverter isso. Ouça com atenção. O que o Senhor está pontuando neste dia, irmãos? A nossa funcionalidade, ela é de fato proveitosa diante do Senhor e para o reino, quando nós estamos no nosso devido lugar. Cada membro do corpo, ele tem uma importância e ele tem uma funcionalidade. E ele só funciona de forma totalmente proveitosa e eficaz quando ele está no seu devido lugar. Você não pode pôr o braço no lugar da perna, você não pode pôr o pescoço no lugar do pé, porque eles não teriam uma funcionalidade proveitosa. E ele só tem se ele está no seu devido lugar. E uma vez que nós estamos tendo essa funcionalidade proveitosa por estarmos no nosso devido lugar, nós nos movimentamos como por unidade. Todos os membros em conjunção se movimentam em uma sintonia, juntos, mas cada um exercendo de forma totalmente proveitosa a sua função, a sua funcionalidade. E quando nós então estamos funcionando de forma proveitosa no nosso lugar, agora como por unidade, essa sintonia que eu citei aqui é estando no mesmo espírito. Se nós estivermos funcionando no nosso devido lugar e nos movimentando como por unidade, nós precisamos estar no mesmo espírito, porque a palavra do Senhor é muito clara quanto a isso. Uma casa dividida, ela não subsiste. Então, não basta só estarmos individualmente funcionando de forma proveitosa. Nós precisamos estar em unidade. E depois de estar em unidade, nós devemos caminhar no mesmo espírito. Quando os homens foram examinar Canaã, de todos os que foram, aqui representando, né, a movimentação em unidade, porém, só Josué e Caleb estavam no mesmo espírito. Quando eles voltam após examinar a terra, o próprio Senhor diz de que daqueles, somente Caleb iria possuir a terra. E mais, pelo posicionamento dele, porque ele e Josué não estavam só em funcionalidade no seu devido lugar, mas eles estavam em unidade e estavam no mesmo espírito. Os outros não estavam no mesmo espírito, eles estavam na unidade, mas eles não se movimentavam em unidade no mesmo espírito. Então o Senhor disse que de todos esses que foram, eles não adentrariam, eles não possuiriam a terra prometida. E pelo posicionamento de Caleb, o Senhor separou uma terra específica para ele, e que não seria só para o proveito dele, mas para a da sua descendência, um lugar específico para Caleb. E Josué, onde aquele que o Espírito do Senhor já estava sobre ele, porque ele viria liderar o povo, que iria possuir, que iria adentrar a terra, porque Moisés não iria passar para além do Jordão, mas Josué ia, porque o Espírito do Senhor já estava sobre ele. Então, irmãos, são 3 pontos que o Senhor está pontuando aqui através dessa palavra, que nós precisamos estar no nosso devido lugar, para que de fato a nossa funcionalidade seja proveitosa para o reino. E estando no nosso devido lugar, nós precisamos estar não na unidade, mas em unidade, porque nunca foi sobre quantidade, sobre o amontoado, mas sobre estar em unidade. E estando em unidade, nós devemos estar no mesmo espírito, porque não adianta estar na unidade. Nós precisamos estar em unidade e nos mover, cada um no seu lugar, na sua posição, no mesmo espírito.
É isso que o Senhor está pontuando neste dia, irmãos. E está nos lembrando disso. Porque em março deste ano, o Senhor tinha me dado uma palavra, e quando Ele foi falando essa palavra comigo para liberar, Ele me trouxe à memória essa palavra que Ele falou em março, que estava unificando aqueles que vieram antes com aqueles que o Senhor levantou depois para este tempo. Estava unificando o antigo com o novo. É unificar, é trabalhar junto, em unidade, não na unidade, mas no mesmo Espírito. Então, ouça isso com muita atenção e receba essa palavra em nome de Jesus. Não dá, irmãos, não existe sozinhos aqui. Obviamente, você precisa saber o seu lugar individual. E sabendo o seu lugar individual, você não vai se movimentar sozinho. Porque você tem uma medida, você tem uma forma. E você pode ser o braço, mas eu que sou o pescoço, vou me movimentar na minha funcionalidade. Mas eu preciso do braço. O braço precisa estar em unidade comigo e no mesmo espírito comigo, assim como o pé, assim como a perna. Então não existe mais os sozinhos, irmãos. É uma unidade, é uma unificação. E o Senhor já tem falado isso e hoje Ele está enfatizando tudo isso. Ele está nos lembrando dessa palavra que Ele já vem falando, que Ele já vem nos instruindo, nos direcionando. Então, aqueles que têm ouvido, ouçam. Não tem, irmãos, andar sozinho. Repito, é claro que nós teremos a nossa individualidade e nós precisamos ter isso muito claro para nós caminharmos de forma totalmente proveitosa. A nossa funcionalidade ela tem que ser totalmente proveitosa para o reino. E depois disso, nós devemos estar em unidade e no mesmo espírito, porque uma casa dividida ela não subsiste. E é onde Satanás ele mais tentou com o decorrer do tempo, irmãos, quebrar é a unidade dos membros do corpo. Isso não tem a ver com placa de igreja, isso não tem a ver como você gostar do outro, porque gostar tem a ver com gosto. Mas nós devemos respeito a todo mundo, seja alguém que está em cima do púlpito ou não, porque quem está no púlpito ou quem não está no púlpito, seja naquele momento, ele não é maior e ele não é melhor que os demais, irmãos. Não é. Todos os membros têm a sua importância. Todos. E todos merecem o seu respeito, de acordo com o seu lugar, de acordo com a sua medida, de acordo com a sua autoridade. Então, aqueles que têm ouvido, ouçam. O Senhor está nos lembrando. E nós precisamos estar atentos ao que o Senhor sempre direciona. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia.